Boa noite a todos. É um prazer enorme ver essa casa repleta de carinhas conhecidas, outras nem tanto, mas sintam-se abraçados fraternalmente por aqui estarem em busca de aprendizados à luz da doutrina espírita. O tema que eu escolhi, que eu pensei ser oportuno para trazer para a gente refletir hoje, é: Senhor, ensina-nos a orar. Então, muita gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que sempre nos antecede aqui nessa casa de oração para nos receber, e pela oportunidade de refletir os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Um homem ficou muito doente e sua filha, preocupada, pediu ao amigo que fosse visitá-lo, conversar com ele. Ela sabia que o pai necessitava de oração. E como não o via orando, ela pediu a esse amigo que fosse visitá-lo e aproveitasse para orar com ele. E assim o amigo fez, aceitou o convite e foi até a casa dessa pessoa enferma. Ao adentrar a casa, foi direcionado para o quarto onde a pessoa ali estava e encontrou o doente deitado com a cabeça apoiada sobre duas almofadas. Havia uma cadeira ao lado daquela cama, fato que levou o visitante a acreditar que ele estava sendo esperado. E ele perguntou para o enfermo: "Você estava me aguardando? Você sabia que eu vinha visitá-lo?" E o enfermo disse: "Não." "Por quê?" "Sou amigo de sua filha e ela pediu-me que eu viesse orar com você, viesse visitá-lo e aproveitar para orar com você. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da cama, imaginei que você já estivesse me aguardando, que eu estivesse sendo esperado." "Ah, sim, a cadeira", disse o enfermo. E logo em seguida pediu para que o visitante, se não fizesse questão, fechasse a porta do quarto. E o visitante assim o fez. Ele se ergueu, fechou a porta. O doente, então, lhe confidenciou: "Nunca contei isso a ninguém. Passei a vida toda sem ter aprendido a orar. Quando entrava ou passava por uma igreja e entrava na igreja, eu ouvia falar das orações, da prece. Eu nem me interessava. Tudo que eu ouvia falar a respeito de oração entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não tinha interesse em aprender a orar. Assim sendo, eu não tinha a mínima ideia de como fazer uma oração. Então, nunca me dispus a orar. Alguns anos atrás, quando a doença me acometeu, veio se manifestar no meu corpo, conversando com um grande amigo, um amigo de longa data, ele me disse: "Amigo, ore sempre, pois orar é simplesmente ter uma conversa com Jesus. E isto eu aconselho que você não deixe de fazer nunca. Vou lhe dar uma dica, uma orientação bem simples de como orar. Você se senta em uma cadeira, coloca outra cadeira vazia à sua frente. Em seguida, com muita fé, com muito amor em seu coração, você imagina que Jesus está sentado naquela cadeira à sua frente. E converse com ele. Não pense que isso é loucura, tá? Pois ele prometeu que ele sempre estaria entre nós. Ele sempre estaria conosco. Portanto, você deve falar com ele como estou falando com você agora, como estamos conversando agora." E ele achou muito interessante essa colocação do amigo.
E aí a resistência dele, ele dizendo para o amigo, minha resistência foi sendo vencida. E eu decidi experimentar a orar. Na primeira vez, meio sem jeito, sem saber que palavras usar, como me colocar, mas me arrisquei e orei. E veio em mim uma sensação tão boa, uma leveza na alma, no coração, que eu gostei demais. Então, desde então, tenho conversado com Jesus todos os dias. Tenho sempre muito cuidado para que a minha filha não me veja falando assim, né? Porque ela pode pensar que eu enlouqueci, que eu endoideci. Estou falando sozinho. Mas não. Isso me conforta, isso me deixa extremamente feliz. O visitante, ao ouvir esse desabafo da pessoa enferma, sentiu uma forte emoção. Aquele homem que tinha até então muitas dificuldades para orar, precisou que alguém, de uma forma muito amorosa, muito simples, se chegasse até ele, ensinando um modo carinhoso, afetuoso de como orar, de como vencer aquela barreira que até então parecia intransponível. Juntos, ali, naquele momento, eles oraram. E depois de orarem, o visitante se despediu e foi embora. Passado 2 dias mais tarde, a filha lhe comunicou que o pai havia falecido. E narrou o falecimento desse pai da seguinte forma. Quando eu estava me preparando para ir até o mercado, ela se preparava para ir ao mercado e assim ela o fez. Mas antes disso, o pai a chamou. O pai chamou, ela foi até o quarto e esse pai deu-lhe um beijo maravilhoso. Um beijo afetuoso como nunca havia feito. E ela foi para o mercado. Ficou lá em torno de 1 hora. Quando ela retornou, ela já encontrou seu pai morto. Porém, ela relatou que havia algo de muito estranho ao encontrar o seu pai já falecido, em relação a essa partida do pai. Porque, aparentemente, antes dele falecer, ele chegou bem perto da cadeira vazia que estava ao lado da sua cama. Recostou a sua cabeça sobre ela e foi assim que ela, a filha, o encontrou. Então, reflitamos um pouquinho. Na oração, o sentimento é tudo. O Divino Mestre sempre se faz presente ao lado de todos nós, em especial daqueles que são mais necessitados, que são os simples. Eu fui buscar, para poder trazer esse Senhor, ensina-nos a orar, um texto que embasasse essa nossa reflexão da noite. E eu buscando, eu encontrei esse texto que está no 5º capítulo do livro Luz do Mundo, de autoria de Amélia Rodrigues e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse texto, o próprio texto chama Ensina-nos a Orar. Nesse texto, Amélia Rodrigues relata a situação em que o Cristo, junto com os seus discípulos, viu-se motivado a ensiná-los a orar, deixando-nos como legado a oração do Pai Nosso. Buscando nas tradições espirituais, a gente tem relatos ali que Jesus, após fazer as suas peregrinações, atender as multidões que o procuravam, ao concluir de mais uma missão, de mais uma jornada, não raras vezes, Jesus se refugiava num determinado local e ali ele ficava a sós. E ele ficava ali por longos minutos, absorto, isolado daquele meio que o rodeava, em extrema elevação espiritual. Essa cena quase sempre se repetia. E os mais próximos do Mestre Jesus começaram a estranhar essa atitude do Mestre. Por que o Mestre se afastava deles?
E eles começaram a questionar a atitude de Jesus a esse respeito. Então, provocados pela curiosidade e sedentos de aprender sempre um pouquinho mais, eles questionavam Jesus, tentando entender qual a necessidade que o mestre tinha de se isolar todas as vezes que, logo após o atendimento missionário. Jesus, então, percebendo que esse questionamento dos seus discípulos, viu nesse instante uma oportunidade única de ensinamento. Ele reuniu seus discípulos em torno de si e disse para eles: se assim procedo, explicou o mestre, é para conversar com o Pai, é para orar, é para estar em comunhão com o Senhor da vida. Os discípulos, ao ouvir essa explicação do mestre, se maravilharam, porque Jesus, na realidade, ele fazia daquele recanto, daquele isolamento, daquela natureza que era linda, o seu altar de oração. Ele abria mão de intermediários para orar. E ele dispensava qualquer forma de rito, de ritual, de ostentação, que já era comum à época em que esse fato acontecia. Sem perder tempo, um dos discípulos, muito ansioso de aprender um pouquinho mais, extremamente atento, rogou ao mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Então, os discípulos pedindo ao mestre que os ensinasse a orar. E Jesus, naquele momento, propôs a eles que orassem o Pai Nosso. O relato de Amélia Rodrigues amplia a nossa visão acerca da sublimidade e da grandeza desse momento. Esse momento está registrado nos evangelhos de Mateus e de Lucas e nos convida à reflexão sobre os motivos do Cristo para este feito. Ou seja, deixar-nos uma oração que sintetiza a doutrina cristã, um verdadeiro canto de amor e abnegação ao nosso Pai Maior. Agora, qual o sentido dos 7 versos que compõem a oração do Pai Nosso? São simples e harmoniosos, né? Mas qual o sentido? Em outros termos, o que levou o Cristo a endereçar aos discípulos uma oração que não apenas testemunha tudo o que ele lhes ensinava? Ou seja, através dessa oração, Jesus grava o reconhecimento da existência de Deus, a resignação diante das determinações divinas, da entrega total, da confiança ilimitada, da humildade, do perdão, do reconhecimento dos nossos erros, das nossas fragilidades, do amor ao próximo. Então, a oração do Pai Nosso sintetiza todas as necessidades da humanidade. E voltando um pouquinho ao momento em que Jesus se encontrava com seus discípulos, lá no Planalto da Judéia, na aldeia de Efraim, aquela visão maravilhosa que ele tinha era realmente um convite para a meditação, para se religar ao Pai, a pensar e refletir sobre as coisas divinas, fazendo com que o homem sentisse a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E nessa atmosfera que Jesus falava aos seus discípulos, falava sobre a comunhão com o Pai, da ligação com Deus, como forma de abrir a boca da alma ao orar. Jesus sabia que o seu desencarne se aproximava, que não tardaria. E aquelas lições que ele vinha trazendo, de certa forma, iriam cessar. Ele precisava que esses ensinamentos continuassem. Então, daí a importância de ensinar aos seus discípulos, mais a questão da oração do Pai Nosso, como forma deles darem
continuidade à doutrina cristã que o mestre vinha, né, trazendo a todos nós, trazendo à humanidade. Então, aquele que é vida e que sabe das nossas necessidades reais, sabiam que os discípulos desejavam adquirir forças para o que viria para o futuro, para eles poderem se entregarem inteiramente ao Evangelho, dando continuidade à sua doutrina. Então Jesus, a partir daí, propôs aos seus discípulos que assim orassem, invocando o Pai Nosso. Naquele momento parecia uma canção. Era como se um coral de anjos, ao longe, acompanhassem o mestre na oração do Pai Nosso. E ele, então, recita os 7 versos. Pai nosso que estais no céu. Esse primeiro verso é a glorificação daquele que é a vida da vida, a causa do existir. Deus transcende a limitação de um local físico. Santificado seja o vosso nome. É o reconhecimento da grandeza e santidade de Deus, buscando honrá-lo em todas as nossas ações. Venha a nós o vosso reino. É o desejo de que o reino de Deus, caracterizado pela paz e pelo amor, se estabeleça em nossos corações e nos corações de toda a humanidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a submissão à vontade divina, reconhecendo que ela sempre visa o nosso bem. Mesmo que a gente não compreenda, ela visa o nosso bem. Tem um momento certo. Aí está a confiança ilimitada em Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pedido de provisão material e espiritual. O alimento físico que mantém o corpo. E os desafios morais que alimentam a alma. Encarnados, necessitamos não só do sustento para a matéria, mas de força para o nosso espírito. É o reconhecimento da importância do trabalho e da busca do conhecimento permanente. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o reconhecimento dos erros e os danos causados ao próximo e a nós mesmos. Expressa o pedido de perdão como lei de amor e justiça. Enseja a oportunidade de recomeçar e se refazer sem lamentação, sem desânimo, superando-nos a nós mesmos e nos auxiliando uns aos outros. É fundamental para a nossa evolução espiritual e para a harmonia das nossas relações humanas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É a busca por força e auxílio para resistir às nossas imperfeições e às nossas más inclinações, através da prática do bem. É um convite para que façamos a vigilância diária das nossas escolhas, que elas sejam mais assertivas, que as nossas atitudes sejam produtivas. Com certeza, seremos mais felizes. E assim seja. Assim seja a expressão em que concordamos e aceitamos a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, confirmando a fé
e a confiança que temos nele. A partir daquele dia, então, daquele momento, estava gravada na história da humanidade a síntese mais perfeita da comunhão com Deus através da oração. E segundo Amélia Rodrigues, ao nos ensinar o Pai Nosso, a oração mais completa, foi lançado naquele instante uma ponte, intercâmbio entre os dois planos de mundo, o plano material e o plano espiritual, trazendo o reino de Deus para mais próximo de nós. Então, o Pai Nosso, sem dúvida, é uma síntese de todas as necessidades da humanidade e da doutrina cristã. Não é uma fórmula mágica, um modo pronto, fechado, resolvido. Não, pelo contrário. Ele é e será sempre um convite para que a gente se religue a Deus a todo instante. E um alerta importante para a nossa conduta, para as nossas atitudes, para que a gente reflita sobre a forma como a gente vem agindo conosco e para com o próximo. Então, o Mestre Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, nos ensina que a oração é um instrumento poderosíssimo, porque nos leva e nos eleva ao Pai. E ela é um instrumento de evolução e elevação, pois nos permite elevar as nossas ideias, os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório, de modo que eles estejam embasados no sentimento de amor e de fraternidade. Em síntese, como registra Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da prece, porque através da prece podemos pedir, agradecer e louvar. E o objetivo da prece, segundo Kardec, é elevar a nossa alma a Deus. Não importando a diversidade de formulação, ou seja, de que forma, que palavras usamos, isso é o que menos importa. Porque Deus as aceita toda forma de oração, desde que sinceras, vindas do coração. Então oremos, portanto, segundo as nossas próprias convicções, e de modo que nós nos sintamos e nos encontremos em sincera conexão, em sincera comunhão com o Pai. Todos os dias, ao meio-dia, um senhor idoso entrava na igreja, ficava segundos e logo depois saía. Isso por muitos e muitos dias. Certo dia, o sacristão meio que invocou com aquele senhor, que entrava, ficava um pouquinho na igreja e saía. O sacristão se aproximou dele e perguntou o que ele vinha fazer na igreja. O senhor, então, respondeu: venho rezar. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão rapidamente assim e ir embora. Bem, retrucou o senhor, eu não sei rezar aquelas orações compridas, com palavras difíceis. Eu não consigo nem decorar essas orações. Mas todos os dias, ao meio-dia, eu venho até aqui na igreja e falo: oi, Jesus, eu sou o Zé, vim visitar você. No minuto, já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho a certeza que ele me ouve. Passados alguns dias, o Zé sofreu um acidente e precisou ser hospitalizado. Na enfermaria, ele passou a exercer uma influência bastante significativa nos outros enfermos que ali estavam e também nas pessoas que atendiam, os médicos, os enfermeiros e as freiras.
era bastante interessante porque aquele ambiente que era cheio de lamentação, de choros, de dores e sofrimentos, começou a ganhar um sinalzinho de alegria, alguns risos aqui, alguns risos ali, os enfermos mais dispostos a receber os tratamentos, a responder aos tratamentos. Aquele ambiente começou a se modificar. Uma das enfermeiras, que também era freira e cuidava ali dos pacientes, se aproximou do Zé e disse: Zé, os outros doentes dizem que você está sempre muito alegre. Parece estar sempre muito feliz. O Zé prontamente respondeu: é verdade, irmã. Eu estou mesmo sempre alegre. Sou muito feliz. E digo-lhe mais, isso acontece por causa daquela visita que eu recebo todos os dias. Ela me enche o coração de boas energias, de amor e de alegria. A irmã ficou intrigada, né? Porque o Zé, ela tinha observado o Zé por um longo período e via que aquela cadeira que estava encostada ao lado da cama dele estava sempre vazia. Ele parecia ser um solitário, meio que um sem ninguém, razão pela qual ele nunca havia recebido visita. Aí ela perguntou para ele: Zé, quem o visita? E a que horas? O Zé respondeu: bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia, ele vem, fica bem em pé, em frente à cama, por alguns minutos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, essas histórias simples, mas extremamente singelas e significativas, são fundamentais para a gente refletir a importância, a eficácia de uma oração. É sinal de perseverança na simplicidade, na sinceridade, em especial quando enfrentamos dificuldades. Mas também é importante orar agradecendo pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, pelos nossos sucessos, né? A gente só parece que aprendeu a buscar Deus através da oração quando necessitamos. Mas a oração, seja ela como for, ser sincera, será sempre atendida por Deus. Então a fé e a confiança em Deus, mesmo em momentos de fraqueza, de fragilidade pela doença, são elementos cruciais na nossa jornada espiritual. Após essa pequena e breve reflexão mais significativa, eu rogo de coração que a oração seja sempre para nós uma amorosa constante em nossa jornada. Orando, a distância entre nós e o Pai vai diminuindo até desaparecer. Que a oração seja para nós todos uma expressão natural da fé, assim como a respiração é a expressão natural da vida. Então lembremos-nos sempre que o Mestre Jesus, ao nos ensinar a orar, deixou o legado gravado em nossos corações através da oração do Pai Nosso. Importante guia para a nossa evolução espiritual, trazendo em cada versinho, em cada frase, significados e ensinamentos únicos, maravilhosos. E para finalizar essa reflexão, eu gostaria que todos nós, da maneira que nós nos sintamos melhor, de olhos semicerrados ou não, fizéssemos juntos a oração do Pai Nosso, né? E que colocássemos toda a energia positiva, né? Todo o fluido de amor,
de fraternidade, de empatia em nossos corações nesse momento em que juntos agora oramos essa oração maravilhosa que é a síntese de todas as nossas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Concordamos com o Mestre. Ela é maravilhosa, né? Então, oremos sempre. Foi com o coração que eu fiz essas reflexões e realmente usem e abusem da oração, porque ela é milagrosa. Ela faz milagre em nós. Boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho que eu vejo transparecer no semblante de cada um de vocês. Obrigada.